Não, eu só sei que temblou pelas notícias. Pela notícia, não sentiu nada. Nada. Gente, pelo amor de Deus, eu senti dois. Duas vezes. Eu, Alexandra, eu senti sentiu um. Ficou assustada. da manhã. Pela manhã e ficou assustada. Não. Gente, que louco, porque, olha, eu senti um como tipo meio-dia, uma coisa assim. E eu tava fazendo o almoço. Aí eu tava fazendo o almoço, tudo. Aí eu senti as coisas meio se mexendo. E eu falei, gente, será que eu tô enjoado? Sabe? Enjoado. Tô doido, alguma coisa assim, tô com tontura, sei lá. Aí olhei para umas garrafinhas que tem na cozinha e vi que elas estavam a água, né? Tava se mexendo aí, falei, gente, será que está tremendo? Depois, 2 minutos, continuei fazendo o almoço, depois vi as notícias, falei, gente, ou seja que eu poderia ter morrido picando cebola. Imaginem, que tristeza, não? Que morte tão triste, um picando cebola. Não sei vocês o que estavam fazendo. Alexandre, o que você estava fazendo? Juliana, Eu estava a dormir. você estava dormindo, pelo amor de Deus. Ainda bem, estava fazendo alguma coisa divertida, estava dormindo. Alexandre, quando você sentiu que estava tremendo, o que você estava fazendo? Trabalhando. É pior, né? É, Morrer moveram aí no trabalho. minha Como? silla. Moveram Sua minha cadeira Sim. estava assim. Sim. Mas você trabalha no ITM? Não, UDA. Ai, verdade. Pelo menos, se acontecer alguma coisa, é um lugar divertido. Sim. Depois do ITM. Eu adoro. Mas você trabalha no campus principal? Sim, ciudad. Em Ciudad. No bloque 22. Isso é como por engenharias. Sim. Você é engenheira? Não, contadora. Ah, Auxiliar. eu tava assim, falei, gente, pelo amor de Deus, eu não sei. Bem, também tem a ver com matemáticas, eu não sei nenhuma das anteriores. É, gente, que horror. Já fez sua declaração de renda? Sim, Sim, muitas. Deus me livre. O pior é quando você sabe que você é adulto, você sabe que você vira adulto, quando, no momento, você está assim tranquilo, abre seu e-mail e tem um e-mail assim, que fala, como é que fala adiante, convida para fazer sua declaração de renda. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, que horror. Isso já é uma responsabilidade do mundo adulto. Juliana, você tem que fazer declaração de renda. Não, não, não. Isso é para um adulto com dinheiro. Responsável. Para o adulto que é, Juliana? Com dinheiro. Ah, vamos perguntar para Alexandra. Alexandra, se é verdade, isso é para um adulto com dinheiro. Eu não uso Já acabou de adulto com responder. dinheiro. Você tem que declarar. Não, Como que não? não, Eu? eu não declaro. Não, Gente, olha, você está fazendo eu não, calote. eu não tenho dinheiro. Eu também não, e tenho que fazer declaração. Mas não, tenho que pagar. Não. Vou colocar aqui, então. Alexandra, que é contadora, é caloteira. Que horror. Gente, que horror.
Você não faz calor, gente. Mentira. Eu ia falar assim, gente, como que eu faço calote? Galera, meu computador está tão lento. Mas tão lento. Ou seja, mais lento do normal. E vou colocar aqui. ah, vou colocar aqui este. Tá, calote. Caloteiro ou caloteira. Profe, ¿cómo se dice la expresión como si ve? Olha só, Si ve. olha só, Ah, ¿cómo? olha só. Olha lá, olha só. Olha só. Uhum, Olha só. muito bem. Pero olha só que você é um adulto com dinheiro. Pode falar. Ah lá, falando que, olha só, você é um adulto com dinheiro. Sim. Olha, só adulto sim, com dinheiro não. Adulto responsável menos. Não, mas já fiz minha declaração de renda. Galera, me permitem um minuto que estamos escrevendo de idiomas. Eh, eu vou eu vou passar para vocês esse dicionário, que é dicionário informal, tá bom? E aí, podem procurar a palavra caloteiro ou caloteira, tá bom? Enquanto eu vejo que estão escrevendo de idiomas, porque não falaram que era urgente, então, um segundo. E meu computador está lento, mas muito lento. Então, um pouquinho de paciência. Procurem aí no dicionário o que significa caloteiro ou caloteiro, tá bom? E já depois falamos. Um minuto. Pessoal, um segundo, por favor. Procuraram aí o que significa caloteiro ou caloteira. Sim, O que é? Você não então está é falando. caloteiro. Como? Você não é caloteiro. Não, pelo amor de Deus, Deus me livre. Alexandra, sim, porque é contadora. Não, eu não. Viu? É possível fazer calote para Diana? Deus me livre, que medo, não. Por acá dicen, probé una palabra que no conocía, inadimplente. Esa Inadimplente. palabra,
aí Pera, diz você pode escrever no chat e sí, sí, sí. procuramos, porque você falou e eu também não sei. Galera, esperen que No, me pero están al falando. parecer esa es en español. ¿Está en Inad- español? Inadiplente, pues en el significado de la palabra. Inadiplente. Mas esa palabra en español o en portugués? No, en español. Gente, já isso é um termo bastante. Não sei, Eh, teremos que ir para a es Real Academia da Língua Espanhola. en caloteiro. De caloteiro. Inadiplente, mal pagador. Isso. Isso é Pero caloteiro. inadiplente, la nueva palabra. Olha, é, podemos. George, galera, me permitem um segundo. Es que aparece que uma pessoa não está no curso, mas eu adicionei. Permitiram um segundo, inadimplente. Gente, olha, eu não conhecia essa palavra. Talvez, Alexandra, você conheça essa palavra em espanhol. Não, não, Mas não tenho você ideia. é caloteira. Não, Que horror. Olha, eu não sou caloteiro. Eu tenho que fazer minha. Alexandra, toda pessoa que faz declaração de renda tem que pagar. eu não, Não sabe? eu não, não o quê? Não faço. Pois, Uhum. sou para minha amiga. Ah, entendi. Então ela não paga para mim. Eu gosto da sua xícara. Ah, gostou da xícara. Eu estou Sim. bebendo aveia. É que não deu tempo de tomar o café da manhã, estou bebendo aqui uma aveia que eu fiz, aí dá pra ver. Pode ficar só mastigando umas coisas. Bebê, Hum. eu percibo que não. Que não o quê? Não Não me todos, assuste. não todos têm que pagar. Exatamente. Por exemplo, o professor, como um adulto responsável, né? O professor tem que fazer declaração de renda, mas ele não paga. Ou seja, eu não pago. Graças a Deus, né? Ainda bem, que Deus me livre. E uma vez, agora que lembro, nas férias da metade do ano. Não, foram, não me lembro, umas férias, não me lembro se era metade do ano, Semana Santa, sei lá. Eu saí com minha sobrinha tem 7 anos, e nós fomos, não me lembro, fomos como para um museu, Parque Explora, eu acho. E então estávamos ela e eu. E eu estava perguntando para ela como, ah, Maria José, tal coisa, e ela me falava, tio, você é o adulto responsável, eu não sei. E eu fiquei como, assim, gente, pelo amor de Deus, eu sou responsável aqui por essa criança, Deus me... Eu não, não tenho nenhum tipo de... Não me senti assim. Eu fica perguntando assim como, gente, cadê o adulto responsável? Ele me falou, você é eu, né? Imagina. Galera, muito bem, então vamos começar aqui. Coloquemos nossa data, nossa agenda do dia.
Pelo amor de Deus. Gente, pronto. Pessoal, me desculpem, mas é que me estavam escrevendo de idiomas que uma pessoa eh, parece que não consegui entrar. Bem, me desculpem hoje, mas tenho que resolver isso aqui num segundo. Ótimo, pessoal, perfeito, muito bem. Desculpem aí novamente. Eh, Como Juliana, no, como profe, nos entendemos. muito obrigado. Agora sim. Perfeito, galera. Tá. Qual a data de hoje? Sexta-feira. Tudo bem?
Galera, vocês estão vendo minha tela? Sim, eu Olhamos olho. sim. Sim, perfeito. Isso que é... Gente, pelo amor de Deus, será que vai explodir meu computador? Pero si está lento. Sim, está lento, né? Ver se... Peraí, tem umas coisas abertas, né? Ver se já funciona. Muito bem, então, hoje é sexta-feira, 18 de agosto. E temos nossa agenda do dia. Então, o que nós vamos fazer? Se escuta entrecortado. Sí, Sim, por ratos. A veces bien, a veces mal. Sí, bien así. momentos. Bem, galera, se continua escutando assim, se vocês não vêm bem, se continuar muito lento, me avisem para ver se eu reinicio o computador, porque Deus me livre. Tudo bem? Esperemos que já melhore, porque estavam... fechei já aí umas coisas que estavam abertas. Muito bem, então temos hoje, vamos começar com compreensão auditiva. Tá bom? Com essa compreensão auditiva, é uma reportagem, tá bom? E agora, depois vamos trabalhar com conhecer, não falar, sim, vamos falar sobre um acontecimento no passado. Tá bom? Essa seria a nossa agenda do dia. Essas duas coisas. Primeiro, vamos começar com uma compreensão auditiva. Vamos ter uma reportagem de uma questão que eu achei bastante curiosa e queria compartilhar com vocês. Falamos um pouquinho sobre isso e depois vamos fazer uma atividade, tá bom? Que é falar sobre um acontecimento no passado. Eu já vou explicar o que é, tá bom? Então, vamos começar. E, por favor, me confirmem BBC se vocês Play. escutam. O paradoxo que explica Sim. Pessoal, então vamos escutar essa reportagem. Se se escuta entrecortado, tudo, me avisa. Tá bom? BBC News Brasil em 14 de junho de 2023. Lida por Thomas Papon. Será que algum dia conseguiremos criar um robô com as mesmas capacidades do ser humano? O surpreendente surgimento do ChatGPT e de outros programas de inteligência artificial faz com que essa pergunta se torne cada vez mais relevante. E mais do que isso, a imaginação dos engenheiros tentando criar um robô que pense e haja como ser humano fica ainda mais aguçada. Já conseguimos imitar os complexos sistemas de raciocínio e até de criatividade do nosso cérebro, especialmente com a inteligência artificial. Mas os robôs ainda não conseguem amarrar um sapato. A robótica e a inteligência artificial podem fazer com que o pensamento racional exija menos processos de computação, enquanto atos aparentemente mais simples e que são facilmente executados pelo ser humano, como amarrar os sapatos ou pegar uma bolsa que caiu no chão, exigem enorme esforço computacional.
Esse fenômeno é conhecido como o paradoxo de Moravec. E para muitos especialistas, é o motivo por que ainda não foi possível construir um robô completamente inteligente. O ser humano levou centenas de milhares de anos de evolução para fazer coisas simples, como, por exemplo, manter o equilíbrio, explica o pesquisador em robótica Gonçalo Zabala, da Universidade Aberta Interamericana, na Argentina. Por isso, reproduzir todos esses processos em nível computacional no momento é quase impossível, acrescenta. Zabala destaca em entrevista à BBC que o contrário acontece com os processos que são frutos de raciocínio. Há quanto tempo podemos falar em homem inteligente? Pergunta ele. Em comparação com outros processos evolutivos, o tempo é muitíssimo menor e, por isso, podemos codificá-los e reproduzi-los com mais sucesso. Um dos precursores da inteligência artificial foi o cientista britânico Alan Turing. Um dos diversos estudos publicados por Turing na sua curta, mas prodigiosa carreira relaciona uma série de perguntas que serviriam para distinguir, em um caso teórico, um robô de um ser humano. Esse método vem orientando engenheiros e teóricos para o desenvolvimento da inteligência artificial desde que foi formulado na década de 1950. Como destacou o professor de robótica Rodney Brooks, do Instituto Tecnológico de Massachusetts, o MIT na sigla em inglês, o que ocorreu foi que os engenheiros se concentraram em criar programas ou aparelhos que conseguissem enganar seus interlocutores, respondendo adequadamente às perguntas do teste de Turing para que pudessem se passar por seres humanos. Mas no final dos anos 1970, esse enfoque começou a apresentar um problema. As respostas lógicas não desenvolviam nada de original, e o caminho indicado por Alan Turing começava a não deixar muitas saídas. O próprio financiamento das pesquisas foi suspenso, pois não era claro o caminho a ser seguido e não se observavam progressos, segundo Rodney Brooks. Por isso, os cientistas saíram em busca de alternativas para fazer avançar o desenvolvimento da inteligência artificial. O caminho escolhido foi criar circuitos similares aos do cérebro humano, explica Gonçalo Zabala. Não um robô que respondesse com a lógica, mas um circuito que conseguisse pensar, diz. Foi então que surgiu a contradição, ainda não resolvida. Enquanto processos de inteligência artificial eram criados com relativa facilidade, as funções básicas do ser humano eram praticamente impossíveis de serem recriadas por um robô. Esse fato foi amplamente observado até o final da década de 1980 por especialistas em robótica, como o próprio Rodney Brooks, o austríaco Hans Moravec e o norte-americano Marvin Minsky. Mas foi Moravec, professor da Universidade Carnegie Mellon, em Pittsburgh, nos Estados Unidos, o responsável por apresentar a melhor exposição sobre o tema, em 1988, a partir do trabalho dos três colegas. Segundo Moravec, é comparativamente fácil fazer com que os computadores mostrem rendimento de nível adulto em testes de inteligência ou jogando xadrez, mas é difícil ou impossível fornecer a eles as capacidades de um menino de 1 ano em relação à percepção e à mobilidade. Ou seja, os robôs podem ser tão inteligentes quanto incapazes. O que o paradoxo de Moravec fez foi dar sentido ao que estava sendo observado, afirma Zabala. E quando se dá um nome a um problema, indicam-se as possíveis soluções, acrescenta. Quando se chega a este ponto, começa algo muito interessante, que é nos conhecermos melhor para podermos nos reproduzir nos robôs. Saber como mantemos o equilíbrio, como aprendemos a dirigir e assim por diante, diz ele. Os três pesquisadores, Hans Moravec, Rodney Brooks e Marvin Minsky, desenvolveram projetos destinados a esclarecer o paradoxo. Brooks, por exemplo, trabalhou com a empresa norte-americana Boston Dynamics e com outra fundada por ele mesmo, chamada iRobots. O princípio, segundo ele, se resume em uma premissa direta. Se quisermos construir um robô com inteligência humana, é preciso primeiro construir um robô com anatomia humana. E a partir daí, foram desenvolvidos projetos de robôs que apresentassem um aspecto mais próximo do nosso.
Uma equipe de cientistas europeus, por exemplo, desenvolveu um protótipo conhecido como EquiRobot, dotado de um esqueleto termoplástico completo com vértebras, falanges e caixa torácica. O EquiRobot tem os mesmos graus de movimento do tronco humano e, o mais importante, todas as suas partes são repletas de sensores. Mas os próprios cientistas que desenvolveram o robô destacaram que o principal inconveniente não foi superado. A complexidade do EquiRobot é tão grande que ele mal consegue segurar um copo. Por isso, não se pode esperar que ele tenha comportamento inteligente. Construir um robô humanoide inteligente que possa interagir sem problemas com seres humanos e ambientes humanos de forma natural exigirá avanços da informática e de eficiência de bateria, sem falar no salto quântico do equipamento sensorial, afirma Rolf Pfeiffer, coordenador do projeto do EquiRobot. Um desenvolvimento realmente fundamental será a pele, segundo ele. A pele é extremamente importante no desenvolvimento da inteligência porque fornece padrões sensoriais muito ricos: tato, temperatura, dor, tudo de uma vez, acrescenta. Mas os especialistas destacam que, apesar dos problemas apresentados pelo paradoxo de Moravec, a construção de um robô inteligente como ser humano é uma possibilidade, ainda que distante. O que o paradoxo de Moravec fez foi colocar um problema em evidência, para que os pesquisadores procurassem soluções, explica Gonçalo Zabala. Uma delas, sem dúvida, é a que estamos observando com a revolução da inteligência artificial, onde demos um passo rumo à criação, não só às respostas lógicas, diz. Para o especialista, esta revolução claramente não é uma ameaça para a espécie humana. Não acredito que ela signifique o fim, como afirmaram diversos analistas. É uma ferramenta que irá facilitar muitos processos no futuro, conclui Zabala. Você ouviu a reportagem, o paradoxo que explica por que robôs acham fácil o que é difícil e difícil o que é fácil, publicada pela BBC News Brasil em 14 de junho de 2023. Profe, Sim, pareço o gritando. o Como? relator que não tinha um vídeo. Não, era somente áudio. Ah, vale. Perfeito, pessoal. Então, era somente áudio, tá bom? Agora, basicamente, o que nós estava dizendo essa reportagem. Vamos colocar aqui as ideias. João Guilherme, O reportagem falava sobre a inteligência artificial e os robots, como se pode fazer que seja como um humano e as consequências disso. Ele explicava como se faz, porque é difícil, e que foi sacado de um artigo da tirado. BBC. Muito obrigado, João Guilherme. Muito bem, Alexandra. Ele também falava sobre o paradoxo de Moravec, sobre o que para as máquinas é muito difícil habilidades simples de nós, as pessoas. As máquinas têm problemas. Para quê?
Para Realizar habilidades simples. Muito bem. Para os humanos, coloquemos assim. Simples para os humanos. Muito bem, Alexandra. Joana, Eles falam de que algum dia conseguirão criar um robô com algumas capacidades do ser humano, pero algumas. algumas Imagina. sim, pero isso é uma dificuldade porque o ser humano levou muitos milhares de anos de evolução para fazer coisas simples como equilíbrio ou Uhum. ou cordões no sapato, diferentes Cadarço. atividades. Sim. Uhum. Eles também destacam que, contrário também, com os processos que são frutos de raciocínio. Uhum. E quanto tempo pude falar em homem Podem. inteligente, em comparação com outros processos evolutivos. Muito bem. Então, são coisas que demoraram milhões de anos para o humano desenvolver. O equilíbrio, ter habilidade, por exemplo, amarrar os cadarços, né, dos sapatos, e as máquinas ainda não têm essa possibilidade. Muito bem. Daniela, Daniela, Eu tinha meu microfone apagado. Oh, desculpa, desligado. desligado. Eu tenho uma pergunta. Você Uhum. está compartilhando sua tela? E, supostamente, muito obrigado. Porque eu olhei que está escrevendo, Escrevendo. mas só está olhando você. Ai, pelo amor de Deus. Agora sim. Eles também falaram sobre a possibilidade que as máquinas tenham sensibilidade, que tenha a sensação, por exemplo, da pele. Uhum. Muito bem. Sobre ser mais parecido a pessoas. Obrigado, Daniela. Juliana. Profe, Sim. es- eles também Uhum. esclareceram que não se trata de uma ameaça para nós, Ameaça. pois ainda há um longo caminho a percorrer para atingir o Uhum. objetivo. Para quê? Para atingir o objetivo. Atingir. Colocamos assim, não se trata de uma ameaça, porque ainda falta um longo caminho para conseguir atingir O objetivo para conseguir o quê? é que as máquinas reemplacem o homem. Muito bem.
Joana, Eu lembro desse vídeo que eles também estão precisando construir um robô humanoide inteligente que possa interagir, interagir, colocamos aqui. interagir sem problemas com outros seres humanos Uhum, de forma mais natural. uhum. Que os humanoides de eficiência de bateria, sem falar. É verdade. Sim, As baterias ainda não são suficientes, né? Ou seja, não são. Ou seja, a duração de uma bateria não é suficiente para que, por exemplo, um robô tenha independência, digamos assim, para interagir com um humano. É, muito bem. Alguém mais? Perfeito. Por quê? Então, já mais ou menos nos estavam dizendo, porque para um robô é tão difícil, é tão difícil fazer uma tarefa tão simples como, por exemplo, pegar isso, essa xícara, por exemplo, fazer isso, porque é tão difícil fazer isso, colocar, manter o equilíbrio. Porque se isso é tão simples, olha, estou fazendo isso, estou pegando aqui com um dedo, aí cai, né? Aí cai e quebra. É, porque para um robô fazer isso é tão difícil. Ou fazer um nó. Algo tão simples para a gente. Coloquemos aqui, nó. Nó. O nó. Vou ver aqui. Olha, tenho esse cabo. Fazer um nó. Eu tenho isso, vou fazer um nó. Tá, tá, tá. Olha, o que será isso? Acabei de fazer um nó. O que Nudo, significará nó? Como? nudo. Exatamente, porque para um robô é tão difícil fazer isso. O que eu acabo de fazer, segurar uma xícara, um copo, uma taça, fazer isso, manter equilíbrio, porque é tão difícil. Se estamos tão avançados em questão de tecnologia, Eu acho que é porque os robôs estão programados para fazer algumas atividades, mas não precisam de fazer essas atividades cotidianas para nós. uhum. Então é porque os robôs não estão programados para fazer esse tipo de atividades cotidianas. Porque a princípio eles trabalharam mais o racionamento, Uhum. mais como pensamento humano, como poderia eles parecessem humanos. Uhum. Muito bem. Daniela, Joana, eu penso que para humanoide é muito difícil porque ali não tem um movimento natural do ser humano, as articulações, a falange, dos dedos, os humanoides um pouco dificuldade porque eles apenas estão desenvolvendo os sensores em sua pele. desenvolvendo. Ou seja, então, basicamente, Joana nos disse, Joana, você me disse sim ou não? Ou me disse, não, pelo amor de Deus, o professor está inventando. É, basicamente, Joana, o que nos está dizendo é o seguinte, que é muito difícil ou muito complexo desenvolver
ou imitar com naturalidade todas as articulações que tem um corpo humano. Articulações, todos os movimentos, porque temos músculos, temos ossos, temos muitos ossos, né? Então, conseguir como fazer tudo isso de uma maneira natural é bastante complexo, Daniel. Daniel? Profe, pues uma explicação mais técnica para isso Aham. porque somos seres autônomos, mas móveis capazes de articular todo o nosso corpo. Para um Uhum. robô que é criado a partir de tecnologia e peças sólidas. Uhum. Eles são programados para executar uma determinada função, mas não são capazes Uhum. de raciocinar ou criar sua própria opinião sobre algo. É por isso que eles não Uhum. serão capazes de procurar soluções diferentes para os problemas ou imaginar algo em sua mente para depois projetá-lo, torná-lo real. Real, muito bem. Então, imagine, nós, por exemplo, não sei, nós respiramos de forma automática, sim? Agora que eu estou falando, vocês com certeza já estão controlando sua respiração, mas nós não pensamos e respiramos. Por exemplo, nós não pensamos e estamos movendo os olhos, as mãos. Imagina, por exemplo, um robô para fazer todos esses movimentos. Respirar, obviamente, não, né? Pelo momento, né? Porque já depois não sabemos o que vai acontecer, se vai ter uma guerra e vamos ser destruídos pelos androides. Mas movimentos involuntários que nós fazemos, sabe? E isso imagina todos os milhões de informação que tem que ter um robô para processar tudo isso. Então, eles não têm capacidade de pensamento nem de atuar por si. Muito bem, Susana. Oi, você me escuta? Sim. Já. Eu acho também que. Aí, olha, a É, Susana é um androide. Você escuta a voz como se fosse um robô. um robô? Não é Um um robô. robô. Ah, robô. Ah, agora sim. Mas juro, eu tava escutando como um robô. Eu falei, gente, aí já tô assustado aqui. Será que a Susana é um robô? Eu acho, eu acho que ele não tem ainda as atividades motoras. Uhum. Isso é muito comum. As pessoas, desde menina, desde Desde crianças, crianças. eles ensinam todo o tempo como caminhar, falar, fazer coisas que as pessoas chamam, como é que le dizem a isso? Habilidades motoras. Sí, pero no. O sea, sí son habilidades motoras, pero ¿cómo es? Mas Destrezas, ¿cómo es? a habilidade Finas, motora, motricidad fina. Motricidad fina, motricidade fina. sí. Olha, não sei se no português fala motricidade fina. Existen las motricidades finas y las motricidades como fuertes, como gruesas que llaman. Entonces, por ejemplo, caminar o mantener el equilibrio es una motricidad gruesa. Hacer un Sim, nudo en tu motricidade fina. Ajá. No, esa es gruesa. Por ejemplo, mantener el equilibrio. Não, mas eu estou falando que se fala motricidade fina. Sí. Entonces sí también se llama. Entonces, mantener el equilibrio es una motricidad gruesa. ¿Cómo se diría gruesa en portugués? Grossa, mas Grossa. vamos ver aqui. Motricidade fina. Será motricidade grossa? Não sei. Vamos ver. Motricidade. E a motricidade fina seria Sim, fazer motricidade grossa. Fina e grossa.
E uma motricidade fina seria fazer nó em seus sapatos. Então, Então, eu acho que os robôs ainda não robôs podem fazer isso por isso, porque eles não têm não essas têm habilidades, Exato. essas motricidades. Olha, nem sabia que isso existia. Hoje aprendeu algo mais, algo novo. Cada dia aprendemos uma coisa nova. João Guilherme, Acho que é porque eles não têm a idade suficiente como para aprender, porque se vamos ver aos bebês, os robôs agora são como eles, não podem de caminhar, não podem de pensar muito bem, tudo isso. E ademais, os robôs só têm cérebro e não têm cerebelo, que é o órgão que permite os movimentos. muito bem. Então, não tem toda essa capacidade do cérebro que nós temos. Bastante complexo, né? Muito obrigado, João Guilherme. Perfeito. Galera, então, aqui a pergunta é: será que nos devemos preocupar com a inteligência artificial, com os robôs? Alexandra, por exemplo, será que a inteligência artificial vai poder fazer nossa declaração de renda? Não, eu fiz o trabalho para outra assinatura, precisamente disso. E o que aconteceu? O que falaram? Conte aqui as fofocas. Que nós não devemos ou preocupar-nos sobre a inteligência artificial porque ela não tem a capacidade de A raciocínio. capacidade. Ela não tem a capacidade de quê, Alexandra? De raciocínio, Já, muito bem. para algumas coisas que nós como humanos, como pessoas, sí temos. Então, chegamos à conclusão de que a inteligência artificial poderia Poderia. ajudar-nos, poderia ajudar-nos a agilizar os processos. Então Mas você não está preocupada que a ainda Universidade de não. Antioquia, a UDA, não, porque também não tem orçamento, né? Ainda não. Que horror. É bem caro, né? Contratar um humanoide, um androide aí para que trabalhe, imagina, na UDA. Eles podem ser caloteiros. Eles podem fazer calote. Olha, ou você pode programá-los para fazer calote. Sim, pode ser. Olha, você pode perguntar para o chat GPT. Fala assim, como fazer calote na declaração. En algunos lugares del mundo prohibieron a Proibiram. ChatGPT. Prohibieron a Por quê? ChatGPT porque ellos achan que pueden vigilarnos. Porque podem ser vigiados. Ou seja, basicamente, a Alexandra nos está falando que com a questão é eles servem para agilizar processos, para processar informação, mas eles ainda não têm a capacidade de fazer ou tomar decisões muito complexas no sentido de decisões próprias. Sim. Mas é uma ferramenta, então, que pode ajudar, por exemplo, para você, pode ajudar. Sim, pode ajudar, sim, mas ainda não pode quitar meu trabalho. Então você está tranquila. Sim. Um pouco. Um pouco, né? Que quem pode tirar o meu é o tipo de contrato. Uma coisa é o... Muito bem.
Juliana, Profe, é, eu, como se diz, creo? eu considero, eu acredito, eu penso. Eu considero que é um longo caminho a Uhum. percorrer para atingir o objetivo. É algo que faz parte dos avanços Tecnológicos. tecnológicos eh, y que simplemente tenemos Uhum. de nos adaptar eh, y no es amenaza. Não é É, ameaça, é uma ameaça é se uma ameaça. assim que a vemos. Uhum. Juliana, o que você estuda? Desenho industrial. A inteligência artificial não pode substituir sua profissão. Não. Não me hum, assuste. Não. Eu considero que po- poderia, Poderia. poderia, poderia, poderia ajudar muito. Ou seja, você está de acordo então, por exemplo, com a Alexandra, que fala, é uma ferramenta que me ajude, mas não substitui Sim, 100% o meu trabalho. sim, sim. Muito bem. E Daniela e Susana, que são artistas. Será que a inteligência artificial pode substituir os artistas? É, Susana, Daniela, muito bem. bom, é um bom tema para falar sobre as possibilidades que tem. Porque, por exemplo, a inteligência artificial pode substituir os trabalhos. Por exemplo, muitas pessoas dizem, Muitas. muitas pessoas escrevem a ChatGPT, ajuda-me a escrever uma introdução de um trabalho. Então, Uhum. eu acho, é o meu pensamento que pode deduzir o trabalho da pessoa, mas também, além disso, pode fazer que a pessoa não pense por si mesma, porque pode deduzir seu trabalho de Ou a seja, trabalhar um vai escrito. ser, vai ser totalmente dependente da inteligência artificial, que não vai ter qualquer coisa, vai ter que utilizar a inteligência artificial. Depende da pessoa e de, como você diz, Uhum. de prejuiciosa, que Dos- seja perezosa. Preguiçosa. Como se escreve Muito bem. preguiçosa? Preguiçosa. Preguiçoso, coloquemos aqui. Preguiçoso ou preguiçosa, né? E a palavra é preguiça. Preguiça. Mas no campo de arte é muito controversial essa pergunta porque os processos artísticos têm um trabalho. E, Uhum. por exemplo, uma vez ganhou um concurso, Um concurso. um concurso, uma pintura feita por uma inteligência artificial. Então, há uma Verdade. discussão aí sobre que o ser arte, se onde está o racionamento humano, o pensamento, porque a arte é uma experiência de manifestação humana, como um sentir Aham. humano. Então, se É não uma. é sensibilidade, tem uma Exatamente. sensibilidade. Susana, será que a inteligência artificial algum dia vai substituir os bordados?
ponto de cruz? Pode. Muito bem, então, ó, entremos em pânico agora. Pessoal, muito bem. Alguma outra ideia, alguma outra coisa que vocês queiram falar sobre este tema? Muito bem. Pessoal, então, vamos passar agora à nossa segunda parte da aula. E para isso, vamos fazer o seguinte. Então, vamos assistir agora outra reportagem, mas essa reportagem vai falar algo do que nós estávamos tratando a aula passada. Lembram que nós estávamos vendo sobre o sincretismo religioso e falamos que no Brasil tem, por exemplo, esse sincretismo quando misturam várias religiões, várias culturas e se cria outra ou várias crenças. Neste caso, estavam falando, por exemplo, de Iemanjá, que era a rainha do mar, e como também estava Nossa Senhora dos Navegantes, se celebravam como na mesma época. Gustavo falou que em um lugar, não me lembro qual era a cidade, faziam também uma celebração com essa virgem, ou com uma virgem, não me lembro qual era, da Candelária, e que faziam como uma procissão e passeavam nela, no rio, tudo isso. E também estávamos falando dos santos, que existem santos para cada coisa. Então, no Brasil também tem esse tipo de rituais, tá bom? Que esse santo é para tal coisa. Susana acabou de falar aqui, há muito tempo as pessoas não acreditavam que fosse existir uma máquina que fizesse tecidos e fizesse as tarefas. E já existe, né? Já faz tudo. Muito bem. Então, vamos ver agora uma reportagem que vai tratar sobre um tema específico e vai estar relacionado com isso que estávamos vendo. Qual seria a atividade que vamos fazer? Sim? Então, primeiro vamos assistir a reportagem, tá bom? E depois vamos escrever nosso depoimento. Como assim? Eu estava no lugar quando aconteceu. Agora você pode pegar roupa que parece feita em crochê, mas foi feita numa máquina. Tá bom? Então vamos imaginar, vamos assistir uma reportagem, vai falar de uma coisa específica, vai tratar sobre o tema do sincretismo religioso. Já vamos assistir 2 vezes. E então vocês vão escrever seu depoimento. Vocês vão escrever seu depoimento. Isso quer dizer que vocês estavam no lugar, nesse momento, quando viram o que aconteceu. Então, vocês vão descrever o que aconteceu aí, tá bom? Vamos imaginar. Vocês têm que falar com a polícia, tá bom? Então, vou escrever. Vamos assistir agora essa reportagem. Galera, para poder fazer como uma retroalimentação para todos, a ideia é que vocês me escrevam, se tem a possibilidade, que façam
Já que estamos falando da inteligência artificial, de todas essas coisas, vamos, Profe, ¿estás vamos compartiendo pantalla? supostamente. Muito obrigado, galera. Eh, por favor, quando aconteçam essas coisas, que vocês me vejam assim, tá escrevendo assim, fala, profe, não dá para ver nada. Muito obrigado, Juliana. Agora sim, então, vamos escrever nosso depoimento, sim? Eu estava no lugar quando aconteceu a situação. Descreva o que você viu, tá bom? Então, como vamos fazer essa descrição? Vamos escrever à mão, sim? Então, vamos escrever à mão, já que estamos falando da inteligência artificial, de tudo isso, mas desta vez, então, vamos trabalhar da maneira antiga, vamos escrever à mão, sim? No nosso caderno, num papelzinho, e vamos tirar foto e já falo onde colocamos essa informação. Eh, Fica fácil para vocês enviar foto aqui no chat ou vocês preferem que eu envie o link para que vocês coloquem? Olha, vamos fazer essa atividade à mão. E a ideia é que eu vou enviar retroalimentação para cada um de vocês. Tá bom? Então, vocês vão tirar foto, vamos ler, obviamente, aqui, e já depois eu envio a retroalimentação para cada um. Por aqui me falaram que com o link, então, com o link, então me permitem um segundo, um minuto, aqui eu vou colocar um Padlet, então, eu crio aqui o link para que vocês coloquem a informação. Vamos aqui, tá, fazer um Padlet, muro, e colocamos aqui minha opinião. Vamos ver tá. Tá bom. Então, vou enviar o seguinte link para vocês. Por aqui está. Então, num primeiro momento, então, primeiro vamos ver a reportagem, tá bom? Depois de ver a reportagem, vamos escrever à mão, respondendo essa questão daqui. E num terceiro momento, vocês já vão colocar aqui. Então, agora sim, vamos assistir a reportagem. Vamos ver se o áudio está funcionando ou não. Agora sim. Profe. Juliana, ¿cómo? A ver si entendí bien. Muito bem. Nosotros vamos a hacer como si estuviéramos ahí, o sea, como si hubiéramos estado ahí en donde dice el reportaje o en la fecha en la que se hizo, saber nosotros qué estábamos haciendo por acá. Ah, não. Vocês vão imaginar, vamos imaginar que estávamos nesse lugar da reportagem. Tá bom? Obrigado. Ou seja, vocês vão estar nesse lugar da reportagem, nesse lugar do Brasil, quando aconteceu isso, e você vai falar o que você viu. Sim? Imaginemos, então, colocamos primeiro. Então, primeiro, assistir a reportagem. Segundo, imaginar que estávamos no lugar onde aconteceu a situação. E terceiro, vamos escrever o que nós vimos esse dia, tá bom? Quarto, tirar foto e colocar link.
Tudo bem? Aí vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim, perfeito, muito bem. E me dizem, por favor, me confirmem se estão escutando. Sim. Sim, perfeito. Hora da gente dar um giro nas nossas redes, ver o que está bombando por aí. Olha, eu trago um caso de vandalismo, uma imagem de Iemanjá que foi depredada em uma praia de São Luís, um monumento com orixá que dá inclusive nome à praça na praia Olho d'Água, na capital maranhense, foi alvo de vandalismo. Olha o resultado do que aconteceu por lá. Esse monumento ele é a chamada Praça de Iemanjá e servia inclusive de ponto de referência para cultos a religiões de matriz africana. Você vê aí o pessoal lamentando muito, né, o que aconteceu com a imagem de Iemanjá. E essa imagem está na região já há 30 anos, passou por uma restauração que foi feita por um grupo de fiéis em 2019, então estava ali quase que novinha, né? Poucos anos de uma restauração importante. O governo do estado definiu esse caso como racismo religioso. E olha só que dado importante que a gente acabou trazendo aqui, vai trazer para você, né? Os crimes relacionados à intolerância religiosa, né? Das mais distintas religiões, né? Mais que dobraram, segundo dados do governo federal. De 2021 a 2022, os casos passaram de 583 para 1.200, um aumento de 100%. Então, a gente traz a imagem não só como um manifesto aqui de intolerância religiosa, mas para um recado, né, um aviso para que cada um respeite a religião do outro, a crença do outro e que juntos todos também possam se unir, né? Porque afinal de contas, a gente não precisa pensar igual, não precisamos ser iguais, né? Mas que a gente possa respeitar um ao outro, né? Porque na medida que você não respeita o outro, você abre também um leque para não ser respeitado. Então, infelizmente, aí o registro triste dessa ação de vandalismo. Hora da gente dar um giro nas nossas redes, ver o que está bombando por aí. Olha, logo de início trago um caso de vandalismo, uma imagem de Iemanjá que foi depredada em uma praia de São Luís, um monumento com orixá que dá inclusive nome à praça na praia Olho d'Água, na capital maranhense, foi alvo de vandalismo. Olha o resultado do que aconteceu por lá. Esse monumento ele é a chamada Praça de Iemanjá e servia inclusive de ponto de referência para cultos a religiões de matriz africana. Você vê aí o pessoal lamentando muito, né, o que aconteceu com a imagem de Iemanjá. E essa imagem está na região já há 30 anos, passou por uma restauração que foi feita por um grupo de fiéis em 2019, então estava ali quase que novinha, né? Poucos anos de uma restauração importante. O governo do estado definiu esse caso como racismo religioso. E olha só que dado importante que a gente acabou trazendo aqui, vai trazer para você, né? Os crimes relacionados à intolerância religiosa, né? Das mais distintas religiões, né? Mais que dobraram, segundo dados do governo federal. De 2021 a 2022, os casos passaram de 583 para 1.200, um aumento de 100%. Então, a gente traz a imagem não só como um manifesto aqui de intolerância religiosa, mas para um recado, né, um aviso para que cada um respeite a religião do outro, a crença do outro e que juntos todos também possam se unir, né? Porque afinal de contas, a gente não precisa pensar igual, não precisamos ser iguais, né? Mas que a gente possa respeitar um ao outro, né? Porque na medida que você não respeita o outro, você abre também um leque para não ser respeitado. Então, infelizmente, aí o registro triste dessa ação de vandalismo. Tá bom, galera? Vamos imaginar que vocês estavam nesse dia que aconteceu isso, vocês vão dar seu depoimento. Isso quer dizer, vocês vão descrever o que vocês viram aí. Vamos imaginar, tá bom?
Vamos imaginar, vocês imaginam que aconteceu, vocês estavam aí quando aconteceu isso? Quem foi, o que vocês viram, o que vocês fizeram, tá bom? Perguntas. Perguntas até o momento? Não? Muito bem. Qualquer dúvida? Gustavo, o que aconteceu? Qualquer dúvida, vocês falam, mas escrevem que eu fico aqui atento. Gustavo, aconteceu alguma coisa? Não, tudo bem, professor. Ah, tá Eu bom. já acabei. Ah, já tirou foto. Não, vou tirar. Ah, tá bom, perfeito. Muito bem, bem eficiente.
Professor, você está falando? João Guilherme, não. Ah, galera, por favor, quando escrevam, por favor, coloquem seu nome, seja na imagem. Ó, aqui, tá. Ah, não, já. Por aqui. Aparece. Professor, ainda eu não entendi porque devemos tirar a foto, não é escrever aí na mesma parte, somente postar? Para praticar a parte escrita, Edwin. Sim, mas aí no link podemos escrever direito no Sim, Padlet. mas hoje vamos fazer um protesto em contra da inteligência artificial e das novas tecnologias, então vamos trabalhar da maneira antiga. Eu tenho uma pergunta. Daniela, claro. Para decir, eu posso dizer todas Dizer para putas? de todas. Ah, todas. Todas. Para falar sobre, Todas. no, por exemplo, todo. Tem Mas distintos usos. quando você. Depois vamos ver. Tudo e todo. Quando você precisa especificar o gênero ou se é plural, você vai utilizar todos. Então, neste caso, seria todas. Obrigada. Sim. Se eu preciso especificar se é masculino, se é feminino, plural ou singular, já não vai ser tudo, já vai ser todo ou toda. Ou todos ou todas. Profe,
Me escondí Juliana, sería escondime. Escondime. ¿cómo? ¿Cómo, perdão? Me escondí sería escondime. Pues Me escondí. escondi, fiquei escondida. Pero el me es antes o después. Antes. Ok. Porque Obrigada. se você fala escondi-me, seria bem estranho para um brasileiro. Seria mais de Ok. Portugal. Eles colocam esses pronomes Oh, de uma maneira diferente. obrigada. De nada. Profe, tijolo, ladrillo. Tijolo. Aham, Tijolo. tijolo. Ah, Como assim? obrigada. Lançando um tijolo para você? No, Não. Para eu pra Olha, eu imagem. colocaria assim um drama assim de televisão. Eu falei, gente, lançaram esse tijolo para mim, eu me defendi, saí correndo. E o tijolo ia me atingir, eu fiz assim, pá, e deu na cara de Iemanjá, não sei. Não. Aí tem a ideia aí, Exagerado. Juliana. Como? Você Muito não gosta de exagerado. assistir a Netflix, HBO, todas essas coisas? Sí, De stream. pero Ó, imaginação, gente, pelo amor de Deus. Eu já teria escrito aqui um roteiro. Gente, olha, foi uma luta assim à morte. Ou pode ser, sei lá, chegaram os extraterrestres.
E pum, quando foi pousar a nave, pum, chocou contra a imagem de Iemanjá. Porque já nos afirmaram que os extraterrestres estão aqui e todo mundo ficou assim, ó, não se importou. Dá ideias. Pessoal, 5 minutinhos, tá bom? Para que vamos finalizando essa parte aqui. Muito bem.
Profe, ya tomé la Sim. foto, pero no sé cómo la subo. Ah, muito bem. Ah, Perfeito. Joana, então, olha, você vai entrar aqui, tá bom? E aqui onde tem mais. ya lo vi. E aqui você vai colocar, carregar um arquivo. Bah, e aí você vai selecionar. Bom, obrigada. Dois minutinhos e Profe, Juliana. desculpe a letra. Ah, não tem problema. Olha, Juliana, eu estudei História na Universidade de Antioquia. Melhor universidade, né, Alexandra? UTA, melhor universidade? Sí. Depois do ITM. Sí. Muito bem, eu estudei História, então, Juliana, num curso de História, tínhamos que ler documentos antigos documentos de 300 anos atrás, mais ou menos. Então, tivemos que fazer um curso, como é que se chama? Paleografia, se chamava assim. Então, não se preocupe, Juliana. Tá bem, obrigada. De nada, muito bem. Pessoal, olha, aqui já Daniel incorporou a história dos marcianos, né? Dos ETs. Perfeito, muito bem. Alguém quer começar contando sua história? Já para irmos finalizando. Igualmente, depois eu escrevo a retroalimentação para cada um de vocês. Juliana, você pode começar. Juliana, Eu. oi. Você pode começar. Cadê você? Qual é? Essa. Não. La tercera, ¿cómo se dice tercera? Primeira, segunda, essa daqui. Sim. Ai, Juliana, pelo amor de Deus, eu pensando assim que ia ser uns negócios assim, bem estranhos, não. Pode falar, Juliana. Eu estava a passear na praia de São Luís à noite. Uhum. Quando vi era Tem problema. um homem suspeito com um pedaço de tijolo. Tijolo. Na mão. Tijolo. Tijolo. Não seria tijolo. 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 Muito bem. Na mão me escondi para não o alertar. Uhum. Mas fiquei a ver o que ele ia fazer. Quando de repente ele parou em frente à estátua de Iemanjá. Como se diz? Iemanjá. 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 Isso, muito bem. E gritou que queria uma estátua nova e mais bonita. E começou a tirar a tijolo. O tijolo.
o tijolo, antes de fugir. Fugir. Eu acho que ele estava bêbado. Bêbado, porque no dia seguinte se juntou aos que estavam indignados. Muito safado, não? Bateu na estátua e depois falou, ai, gente, quer acontecer safado? Deus me livre. Muito bem, Juliana. Estava bêbado. Estava bêbado, muito bem. Safado, sem vergonha. Muito sem vergonha. Muito bem. Daniel, aqui que você estava falando dos alienígenas. Será o que aconteceu? Vamos ver. Daniel, o que você viu esse dia, pelo amor de Deus? Daniel, pode falar? Tá, professor. É o microfone apagado. Microfone apagado. Minha explicação é simples. Fui a visitar com alguns amigos. No local pude ver que a estátua foi completamente destruída na parte do rosto. Acho que é uma falta de respeito com a cultura brasileira, tá? Que para eles é uma figura muito representativa, é religiosa. As pessoas, ou alienígenas, aí faltou alienígenas, deveriam ter mais consciência e respeito para diferentes culturas. Muito bem, perfeito. Ótimo, Daniel. Daniela. Tudo bem. Bom, eu fiz um escrito sobre conspiração religiosa. Adoro. Tem mistério, tem drama, morte, É muito aberto. sequestro, Não. organizações criminosas internacionais. É muito sencillo. Muito sencillo. É muito simples. Sim, muito bem. Simples. O rosto vetado de Iemanjá. Iemanjá. Eu estive ali quando tudo aconteceu. Agora a escultura de Iemanjá fica com olhar ferido. No pé da imagem dela está um trecho de seu rosto. Um pé frio para as pessoas que ela tem um significado importante. Eu me pergunto por que essas pessoas fizeram isso. Iemanjá faz parte de uma vida e história, de uma cultura. É uma vera tradição. Então, eles tenham machucado todas as imagens de outras religiosas, outras religiões, me equivoquei aqui, de outras religiões. Muito bem. É feito ruim e mau. Eu conheço o grupo anônimo. Eles dizem que uma única verdade é não achar nas imagens religiosas. Eu olhei quando eles tiraram as pedras, a escultura. Todo foi pela noite, quando as pessoas ficaram na casa dormindo. Muito bem. Então, foi um grupo dos anônimos. Não foi uma organização criminal internacional. Mas eles estão machucando e apagando todas as imagens religiosas. Muito bem. Perfeito. Alguém para ir finalizando aqui? Alexandra, você já... Muito bem. Bom. Cadê você? A última, não, a imagem. Esse. Bom, esse dia eu tinha acabado de chegar na praia do São Luís para descansar um pouco quando vi vários pica-paus. Eu não sei se diz assim, pájaros carpinteiros. Os pica-paus, sim, os pica-paus. Foram os passarinhos bandidos.
Sim, vários pica-paus Aham. atacando a imagem de Iemanjá. Então, algumas pessoas tentamos assustar os pássaros com água, objetos que não vão machucar os pássaros, mas foi um pouco tarde, pois eles já tiveram danificado, foi muito triste. Muito bem, então não foram bandidos, Não, foram uma gangue de pica-paus, na sim. pandilha é pica-paus. Pica-paus bandidos, gente, pelo amor de Deus. Muito obrigado, Alexandra. Perfeito. Alguém para finalizar? Edwin, você fez. Sim, eu fiz. Cadê? Esquerda abaixo. O segundo. Aqui? Não, Tá. isso. Muito bem. Eu pensando que será o de... a de Juliana. Não. A minha letra é muito feia, mas... Não tem problema. Bom, eram às 10 da noite, quando eu vi que um grupo de rapazes chegaram aí no arredor do monumento de Iemanjá. Eu escutei que eles falavam entre eles que isso aí era bruxaria, que esse monumento não deveria existir, e começaram a lançar pedras. Depois, um deles subiu as costas do monumento e, com um martelo, conseguiu danhar o rosto de Iemanjá. Depois disso, o grupo fugiu correndo do lugar. Muito bem, perfeito. Ótimo, perfeito, muito bem. Pessoal, ai não, como que é apagar não? Não, que horror. Perfeito. Muito bem, pessoal. Perguntas, dúvidas, sugestões, donativos? Perguntas, dúvidas? Muito bem. Galera, então, olhem, hoje trabalhamos com compreensão auditiva, falamos de uma reportagem. Estávamos vendo essa questão da, esqueci o nome, do sincretismo religioso. Estávamos vendo, por exemplo, de Iemanjá. Vimos o que aconteceu aqui e vocês estavam falando sobre um acontecimento no passado. Então, se vocês percebem, estávamos trabalhando aí basicamente o pretérito perfeito ou imperfeito, tá bom? Uma descrição no passado. Perguntas, dúvidas com isso aqui? Igualmente, eu vou revisar e vou escrever para vocês as retroalimentações. Tudo certo. Tudo beleza. Tudo certo. Perfeito, galera. Então, muito obrigado. Nos vemos então próxima semana. Tá bom? Tchau. Obrigado. Bom final de semana para vocês. Tchau. Tchau.